Na aula da parte 8, a gente começou as instruções dos Espíritos, né? Do capítulo 5 das Bem-aventuranças. E eu abri a parte 8 com o mal e o remédio. Na parte 8, então, fiquei me prendendo ao mal. E agora na parte 6, 8, no segmento 1, aula 6, parte 8, segmento 1. Qual o remédio para esses males? Então, o próprio livro, né, o próprio Evangelho faz uma pergunta. Qual o remédio para os atingidos por obsessores cruéis e males agudos? Obsessores cruéis e males agudos. Só existe um remédio: a fé. E o levantar de olhos aos céus e agradecer o infortúnio que estamos tendo, o que é difícil no meio da tempestade, a gente agradecer que a tempestade existe, porque nós vamos poder crescer dentro da tempestade. Normalmente a gente só enxerga o crescimento depois da tempestade. No mais cruel padecimento, levantai louvores. E a fé é o bálsamo para o sofrimento. Aí ele lança uma outra pergunta, que não é bem uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa, né? Não pergunte qual o remédio. Quem crê será fortificado com o tônico da fé. Quem crê. Quem duvida será punido no mesmo instante. Duvidar de Deus, não ter fé, nos leva a ser punidos. Então, o Senhor vai nos assinalar com o seu selo divino, mas somente aqueles que creem nele. Por isso que quando tem aquele plástico no carro, né, Deus é fiel, eu sempre coloco, esse plástico está fora de contexto, porque ninguém coloca o que tem na expressão de Deuteronômios, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para aqueles que seguem os seus estatutos, e para aquele que não segue, ele fará infeliz até 1000 gerações. São as palavras de Deuteronômio. E Cristo disse: com a fé se transportam montanhas. Quem sofrer e tiver fé por sustentáculo será colocado sobre a proteção de Cristo. E não mais sofrerá as dores, e será o início de seu júbilo. E uma citação que eu coloquei entre aspas aqui: a sua alma se desligará do corpo, de tal sorte que enquanto o corpo se estorcer em convulsões, a alma adejará nas regiões celestes, com anjos entoando hinos de reconhecimento e de glória a Deus. Essa então será o acolhimento daquela alma, daquele indivíduo que teve fé. E uma coisa que já está comprovado, a mim ao menos, eu vejo isso, não há necessidade de entender tudo isso que a gente está estudando aqui para ter fé. Fé é fé. Isso só pode até nos esclarecer algumas coisas da nossa fé. Mas esse estudo que nós estamos fazendo não aumentará nem diminuirá a minha fé. Pode até aumentar um pouco, mas não muito.
essa parte dos males e do remédio foram, ou melhor, foi, né? Já faleceu, foi psicografado por Santo Agostinho, pelo espírito de Santo Agostinho, santo da Igreja Católica, e foi psicografado em Paris no ano de 1863.